Os companheiros, como nós, viajam pelas estradas da Europa, certamente conhecem aquela sensação um pouco estranha quando chegamos às portagens das autoestradas. Qual a vai a escolher? Como será o pagamento? Estará lá alguém para fazer o troco? Tem dinheiro trocado? O cartão de crédito passa? Foi o que acabámos de sentir em mais uma passagem de fronteira. A nossa viagem continua. Agora por terras de França, a caminho dos Pirineus, para a localidade onde começa o caminho de Santiago francês. Saint-Pierre-de-Port. É um nome não é assim muito fácil de dizer, mas enfim. Acabámos de passar a fronteira de França e pagámos mais umas portagens, porque andar ali na estrada nacional junto à fronteira é sempre muito complicado, muito trânsito. Embora hoje seja domingo e aproveitamos normalmente os domingos para fazer os percursos de ligação mais tensos. Porquê? Porque os caminhões estão parados e isso facilita-nos muito a deslocação. Agora estão 30 e quantos graus? 34 graus. Continuamos com 34 graus, portanto para quem gosta de calor como nós, estas temperaturas são ótimas e esperemos que se mantenham assim na zona dos Pirineus. Saint-Jean-Pied-de-Port. Enquanto me entretinha a ver como funcionava a máquina para entrar no parque de estacionamento, pensava, não vai ser fácil pronunciar este nome quando estiver a editar o filme. Mas isso ficaria para mais tarde, porque por agora... Oh, Cristina, estamos em... como é que isto se chama? Jean-Pierre... Jean-Pierre-de-Port. Pied-de-Port. Bom... Saint-Pierre... não, Saint-Jean-de-Port. É assim uma coisa, eu começo ao caminho francês, o caminho de Santiago francês começa por aqui. Eu só vos digo é que estão 40 e muitos graus, este ar desgraçado que a gente tem não é a fingir, é mesmo a sério. Estamos completamente fora daquilo que é habitual, porque gostamos de calor, mas não tanto. E agora vamos procurar um rio... O mais engraçado é que esta temperatura nos Pirineus... Não é normal, não é normal. Nós vamos ali tomar um banho ali... A ver se encontramos algum sítio para refrescar. Não, tem ali porque as piscinas municipais estão todas fechadas ao domingo. Pois, as piscinas... Eles aqui em França ao domingo fecham as piscinas municipais. Enfim, vamos até ao rio. E atraídos pelo cantar dos pássaros, lá fomos procurar um sítio para nos refrescarmos. Cristina, essa pedra aí, com o sítio para colocar o bracinho e tudo, não se pode pedir mais. Agora que íamos dedicar à pesca, podia ser o nosso futuro. É que eles puseram ali a placa a dizer pesca interdita. Ainda por cima num sítio tão bonito. Tem trutas, pá, não sei, e mais algumas espécies. Aqui é truta. É, mas olha que o sítio é muito bonito. Aqui com a ponte por trás de nós. Vamos mostrar aqui a ponte. E depois de ter passado aquela hora pior do calor, pelo fresquinho da tarde, era a hora ideal para visitarmos a cidade. Para aqui convergem os caminhos europeus que levarão os peregrinos até Santiago de Compostela. Quando saírem desta localidade vão enfrentar a grande subida dos Pirineus até Roncesvalles. Há mais de 1000 anos que os peregrinos por aqui descansam. E se ainda podemos sentir alguma atmosfera medieval, também não ficamos insensíveis à oferta turística que vai acontecendo para os peregrinos dos dias de hoje. Muito especialmente quando visitamos as lojas que nos oferecem os produtos regionais, como os queijos enchidos. Enfim, conforta-se o corpo e o espírito. Mas indiscutivelmente esta localidade está muito ligada ao caminho de Santiago. Merece bem uma visita. Quando a percorremos, tudo nos lembra esta via do autoconhecimento e de fé. O calor é que de facto continuava muito intenso. Havia que tentar refrescar-nos de todas as formas possíveis. Há muito para se admirar em Saint-Jean-Pied-de-Port. Não só a sua história, mas também as formações geológicas. Não nos esqueçamos que estamos muito próximos dos Pirineus. O sol começava a atingir de vermelho o pano das suas muralhas. Havia que regressar à autocaravana para o merecido descanso, mas antes... Tina, vamos lá tirar uma baguete numa máquina automática. Vamos lá ver. Uma máquina automática que vende pão. Agora está lá o homenzinho a fazer o quê? Devolveu-te a moeda. Não sei. Olha.
Bom, Cristina, as baguetes acabaram. Estávamos tão entusiasmados para tirar a baguete da máquina. Que som e língua tão estranha. O que é que se passa aqui? Uma demonstração do jogo da pelota basca? Vale a pena pagar os 10 euros da entrada para ver como é que isto se desenrola. Para ser sincero, não percebi muito bem como é que o jogo ia acontecendo. Mas de cada vez que marcava um ponto... Largamente praticado no País Basco, creio-se que este jogo terá tido origem no século XIII, no norte de Espanha. Poderá estar também presente nas origens do ténis que praticamos atualmente. E mesmo que não compreendêssemos muito bem como eram as regras, mas de cada vez que marcava um ponto... Segundo nos disseram, estavam aqui presentes alguns dos melhores jogadores da Liga de Pelota Basca Francesa. Estávamos convencidos. Um pequeno passeio noturno pelas ruas agora desertas de Saint-Jean-Pied-de-Port e vamos descansar que amanhã é um novo dia. E um novo dia que nos aproximava do destino desta nossa viagem. Ver uma das etapas do Tour de France. Iríamos estar presentes na subida ao Col d'Aspin. Podíamos ter ido para a montanha e ficar por lá 2 ou 3 dias, mas apeteceu-nos mais ficar numa pequena vila que se chama Oriol. Num vale no coração da região de Bigorre, junto ao Col d'Aspin e na confluência dos rios Nesse-de-Loure e Loron, é um local muito agradável onde apetece estar. Em que cidade estamos? Bom, estamos aqui nos Pirineus, em Arrieux. 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 Estas pronúncias são sempre um pouco complicadas. É Arrieux. E porquê é que estamos aqui nesta localidade? Porque viemos assistir uma etapa do Tour de France. Vinhamos com essa ideia quando saímos de casa, pensámos que seria possível, se não seria. Bom, o que é verdade é que já cá estamos. A área é um camping car park. Tem as condições habituais dos camping car park, entra-se com o cartão que eu já mostrei em outros vídeos, um cartão que se compra uma vez e dá para toda a vida. Depois aqui pagam-se, quanto é que nós estamos a pagar aqui, Cristina? 13 euros. 13 euros, estamos a pagar 13 euros por uma noite. Enfim, com a eletricidade, Água, eletricidade. as comunidades, é o preço normal. Sim. Esta área de serviço para autocaravanas fica muito próximo do centro urbano. Um pequeno passeio a pé. Ainda passamos por um supermercado que pode ser muito prático para aquelas compras de última hora. E reparem bem o que é que fomos encontrar junto ao supermercado. Pá, isso é uma palavra que a gente gosta sempre de ler Portugal, não é? Aproveitámos a ocasião e a encomenda foi logo feita. Enquanto os frangos ficavam a assar, era a altura de irmos passear até ao centro da vila. E enquanto íamos passeando por esta tão simpática vila, íamos pensando no porquê de querer ver a volta à França em bicicleta. Para muitos pode parecer que é apenas um grupo de pessoas em cima de bicicletas a pedalar, mas não é bem assim. Se fosse só isso, porquê é que é um evento esportivo transmitido por todas as televisões do mundo? Porque estão centenas de milhares de pessoas ao longo das estradas para acompanhar a prova. E porquê é que há autocaravanistas que vão 2 e 3 noites anteriores para o cimo das montanhas à espera de ver passar todo aquele desfile de ciclistas, dos carros de apoio, do cortejo que anima a prova, que é um cortejo publicitário que só isso vale a pena? Esperamos que quando mostrarmos as imagens vocês compreendam o porquê de estarmos aqui para assistir a uma prova desportiva como a Volta à França em bicicleta. Mas enquanto pensavas em tudo isto, a Cristina ia fazer novas amizades e descobrindo o que há para ver na Vila do Rio. Por vezes somos surpreendidos por peças que são autênticas joias da arquitetura, como esta igreja com um portal em românico por dentro do Renascimento em todo o seu esplendor. Por aqui se venera o Santo Exupéry. Mas agora deixemos a arquitetura e vamos até à natureza. Oh, Cristina, esta subida agora até ao Calvário não foi fácil.
E hoje tem estado muito vento, porque, contrário aos outros dias, tem estado só calor. Hoje tivemos um dia mais ameno, mas com bastante vento. Agora, É o que tem valido também, tem para baixar safado. a temperatura, ou dar-nos a ilusão de que está baixou menos. a temperatura um pouco. Embora aqui em cima está aqui à ravessa da montanha. Olha, e temos que continuar a subir com o Calvário é lá em cima. É, mas aqui temos uma paisagem Paisagem muito extraordinária. E vemos ali a nossa autocaravana, lá ao fundo, no estacionamento. Engraçado. Bom, continuamos a subida, Cristina. E agora estamos aqui no mirador que tem. Olha onde é que está o Col d'Aspin, que é onde vamos assistir à volta à França. É aqui. Até tem ali uma bicicletezinha. Vamos lá? Aqui. Está ali, a bicicletezinha, o Col d'Aspin, onde nós tencionamos ir. Hoje eles estão aqui. Mais um pequeno esforço e... Oh, chegámos, ó Cristina, chegámos ao Calvário. Foi quase o Calvário para chegar ao Calvário. E agora era sempre a descer até a autocaravana, porque ainda tínhamos uma missão para cumprir. Mesmo nas áreas de serviço para autocaravanas, porta sempre bem fechada, porque o seguro morreu de velho. E logo ali muito perto, uma centena de metros, tínhamos à nossa espera o... Aqui no frango à português. Olá! Olá Cristina, o frango à português, aqui em Arro, vamos lá ver como é que, a que é que sabe. A que é Ele diz que tem um molho especial. é um molho português. especial ele era engraçado, o homem era simpático. E eu não sei que molho é. E aquilo estava uma ventania ali ao pé do caminhãozinho onde ele faz os frangos e vende a comida. O mais engraçado é eu perguntar se o tempo era assim muito ventoso e ele diz sempre. Sempre. E o que é curioso é que ele também tem bacalhau, mas é por encomenda. Bom, vamos ao repasto. Vamos? Oh Cristina, hoje que é o grande dia de irmos ver a etapa da volta à França em bicicleta, em Arreau, ver a subida ao Col d'Aspin. O que é que acontece? Está o tempo enevoado, temos tido uma canícula, um calor, 37, 36 graus, e logo hoje que íamos para Os corredores é bom. Para os corredores é bom. é bom, mas para a gente é Está aborrecido. fresco, os engraçados a Vamos subir a montanha com as nossas bicicletas, não é? Para aí acima, e não temos a camisola amarela vestida, mas esperamos ganhá-la logo. Branca. Ela para já está com a camisola branca, que é a camisola da juventude. Enfim, pronto, cada um tem a ilusão que merece. E vamos agora então partir para a aventura de subir o Col d'Aspin. Que as nossas brutas bicicletas... Coitadinhas. Não estejas a gozar com as nossas bicicletas, que elas são assim, com esta área, mas são muito aguerridas. Isto ninguém diz o que está aí. Umas bicicletas de São umas cidade, autênticas não? feras. Umas bicicletas de cidade numa Enquanto montanha. houver bateria, ninguém te segura. O problema é se a bateria acaba, é que vai ser uma dor de cabeça. Vamos destoar dos ciclistas todos. Olha, não te esqueças de fechar bem a autocaravana, que nunca se sabe. Embora esteja aqui no Camping Car Park, mais vale prevenir que remediar. Espera aí. Há sempre qualquer coisa que nos esquecemos e temos que abrir de novo a porta. Agora iríamos para a grande subida do Col d'Aspin e esperar pelos ciclistas, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Vamos mostrar tudo isso e muito mais. Entretanto, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube para podermos continuar a fazer estas viagens juntos. Saudações e até sempre!